Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a briga contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Última rodada acontece nesse sábado e 6 equipes brigam contra a degola para a temida Série D de 2026. Infelizmente 2 equipes já estão rebaixadas, né, que é o caso do Tombense de Minas Gerais e do Retrô de Pernambuco, e mais 6 equipes lutam contra o rebaixamento. São elas Ipiranga com 22 pontos, CSA de Alagoas com 22 pontos e o Maringá também com 22 pontos na briga contra o rebaixamento. Anápolis com 20, Itabaiana com 19 e ABC com 18 também estão na briga contra o rebaixamento. Galerinha, nessa questão do rebaixamento aí, a gente pode separar 2 blocos, né? Porque tem 3 times que dependem apenas de um empate para fugir do rebaixamento e 3 times em situação um pouco mais delicada, né? Ipiranga, CSA e Maringá, que por incrível que pareça podem ainda se classificar para o quadrangular final, em caso de uma combinação de resultados, só precisam empatar os seus confrontos. Então, Ipiranga, CSA e Maringá só precisam de um simples empate, porque chegariam a 23 pontos, e o máximo que o Itabaiana pode chegar a 22. Então, nesse caso aí, eles com empate escapam do rebaixamento. O único desses 3 que eu citei que jogam fora de casa é o CSA, que no meu ponto de vista tem um jogo complicadíssimo, que pega o Brusque, que luta pela classificação. Então o CSA, 14º colocado, enfrenta o Brusque fora de casa lá em Santa Catarina. O CSA, em caso de derrota, e vamos imaginar que o Maringá empate seu confronto, o Anápolis vença o Botafogo da Paraíba e o Itabaiana vença o ABC, automaticamente quem é rebaixado é o CSA. Então o CSA sabe que existe essa possibilidade de rebaixamento. Então com 22 pontos, o CSA luta contra o rebaixamento. Em caso de derrota vai ter que torcer para outros resultados. O Ipiranga joga em casa contra o Figueirense. O Ipiranga precisa de apenas um empate para se manter na Série C do Brasileirão. Então o Ipiranga precisa de apenas um empate para manter. Em caso de derrota, também entra nessa circunstância de depender de outros resultados. Lembrando que o Itabaiana, que pode alcançar o Ipiranga em pontos, ele automaticamente ficaria na frente pelo saldo de gols em caso de vitória, porque o número de vitórias, se o Itabaiana ganhar, vai igualar o Ipiranga. Então o Ipiranga não pode se apegar na questão de, se caso você for derrotado, também ficar na dependência de um resultado. Por exemplo, o Ipiranga perdeu, vamos imaginar. Se o CSA, se o Maringá empatarem e o Anápolis ganhar do Botafogo em casa, que o Anápolis joga em casa, e o Itabaiana ganhar do ABC, automaticamente a equipe do Ipiranga estará rebaixada para a Série D do Brasileirão. Então, os times estão com 22 pontos, pelo menos um empate para não correr risco de rebaixamento. Mesma situação para o Maringá. O Maringá ele enfrenta o Caxias, o time já está classificado, em primeiro lugar disparado, a gente não sabe nem como que o Caxias vai para esse jogo. O Maringá sabe que uma vitória é fundamental para a permanência na Série C do Brasileirão. Em caso de derrota, o Maringá vai ter que secar o Anápolis e o Itabaiana. Então o Maringá sabe que em caso de vitória de Anápolis e Itabaiana, se ele pelo menos não fazer um ponto, o Maringá está rebaixado. Certo? Galerinha, já em relação aos outros 3 times, que tem situações um pouco mais delicadas, para eles não tem outro resultado que não seja a vitória. E para o ABC, que hoje é o 18º colocado com 18 pontos, o ABC tem uma situação muito mais dramática ainda. O ABC precisa de um milagre, vamos ser muito sinceros aqui, né? Cara, o ABC nesse Campeonato Brasileiro da Série C, o ABC empatou 12 vezes, cara. É muito empate para um time só. É muito empate. Cara, a matemática do ABC é muito complicada. O ABC tem que ganhar em casa do Itabaiana, que é o concorrente direto ali na briga pelo rebaixamento. Tem que ganhar de qualquer jeito. E torcer para uma derrota do Anápolis em casa para o Botafogo da Paraíba. Entendeu? O ABC precisa ganhar em casa do Itabaiana e precisa torcer para uma derrota do Anápolis fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Só esse resultado salva o ABC da Série D do Brasileirão. Muito triste o ABC voltar para uma Série D de Brasileirão, mas a situação é bem complicada. Já Anápolis e Itabaiana, galera, faz uma briga muito direta ali, né? Porque o Itabaiana sabe que se perder está rebaixado e se empatar também está rebaixado. Aliás, o Itabaiana até pode jogar pelo empate, por incrível que pareça, até corrigindo essa informação. Por quê? Se o Anápolis perder para o Botafogo da Paraíba, o Itabaiana com empate iguala em pontuação com a equipe do Anápolis, fica 20-20 em pontos.
O Itabaiana tem uma vitória a mais que o Anápolis. Hoje o Itabaiana tem 5 vitórias contra 4 do Anápolis. Então, se eles igualarem em pontos, ou seja, o Itabaiana empatou, o Anápolis perdeu, o Anápolis que pega o Botafogo da Paraíba, que briga pela classificação, automaticamente o empate salva o Itabaiana e rebaixa o Anápolis de Goiás para a Série D. Então, o Anápolis, que joga em casa contra o Botafogo da Paraíba, sabe, tem consciência que não pode perder esse jogo. Porque se perder e o Itabaiana no máximo empatar, automaticamente o Itabaiana estará salvo e o Anápolis cai. Aliás, cara, a matemática do Anápolis é bem complicada, porque o Anápolis sabe que se ele perder, ele cai de qualquer jeito. Porque ele sabe que se o ABC ganhar, o ABC passa, e se o Itabaiana empatar ou ganhar, também passa. Ou seja, o Anápolis sabe que se ele perder esse confronto em casa, ele estará rebaixado. Para o Anápolis, uma derrota é rebaixamento na certa. Se o Anápolis pelo menos empatar, aí não pode ter um vencedor no confronto entre Itabaiana e ABC. Se tiver um vencedor, ele também é rebaixado. Aliás, no caso do Anápolis aqui, se o Anápolis estiver empatando com a equipe do Botafogo do Paraíba, mesmo que o ABC venha a vencer o confronto, ele vai a 21 pontos, só que ele não passa o número de vitórias, né? O ABC só tem 2 vitórias no campeonato. Então, por exemplo, a matemática do Anápolis, vamos imaginar, o Anápolis ganhando, escapa. Se ele empatar, ele só escapa em caso de empate num jogo entre Itabaiana e ABC ou vitória do ABC. E em caso de derrota, o Anápolis está rebaixado. Certo? Para o Itabaiana, não tem outro resultado que não seja vitória ou empate e derrota do Anápolis contra o Botafogo do Paraíba lá em Goiás. E o ABC, como eu disse, só vencendo e torcendo para uma derrota do Anápolis. Então, galera, vamos ser bem sinceros que a briga contra o rebaixamento mesmo é entre a Anápolis, Itabaiana e ABC. São os 3 que estão correndo maior risco de ficar com essas últimas 2 vagas. E lógico, Ipiranga, CSE e Maringá precisam de apenas um ponto para escapar desse decesso. Caso contrário, vão jogar a Série D de 2025, dependendo dos resultados da rodada. 2026, aliás. Beleza, galerinha? Esse foi o balanço, então, dessa última rodada da Série C, da briga contra o rebaixamento. Um pouco mais tarde a gente vai colocar o vídeo a respeito da briga pela classificação e amanhã a agenda completa com todos os jogos da 10ª rodada do Brasileirão Série C. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!